Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo o professor, analista político e diretor do Instituto de Pesquisas MB, Marcelo Bastos. Professor Marcelo, um aspecto interessante. O governador Paulo Dantas, que é candidato à reeleição, tem como candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores. O senador Fernando Collor, candidato a governador também, está vinculado politicamente ao presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Cunha e Rui Palmeira não têm candidato declarados até agora a presidente da República. Até que ponto isso pode influir em favor ou em prejuízo desses quatro personagens? Foi muito inteligente quando o Collor observou que tanto Rui como o próprio Rodrigo não tinham candidato a presidente. Por mais que o União Brasil, que hoje é o atual partido do Rodrigo, tenha uma candidata, mas não tem nenhuma expressão, não chega a ter nem 0,5% das intenções de voto. Então não existe a candidata a presidenta do União Brasil, que é o partido hoje do Rodrigo. O partido PSD do próprio Rui não tem candidato a presidente. Então, quando eles não têm candidato, e como a eleição, como eu já tinha dito no primeiro bloco, a eleição está polarizada entre o Bolsonaro e o Lula, inteligentemente o Collor cola na imagem do Bolsonaro, que hoje em Alagoas ele tem mais de 30%, né? Não tem a mesma intenção de voto do Lula, mas vai ser muito bem votado. É bom lembrar que na eleição de 2018, o Bolsonaro ganhou aqui em Maceió, do candidato do PT, perdeu no interior. Então, é a tendência natural do Bolsonaro ganhar em Maceió de novo. Então, inteligentemente, o Collor fez isso. Como a eleição está polarizada nacional, está refletindo daqui. É tanto que o Collor, em todas as pesquisas, aparece em segundo. E até empate, tecnicamente, com o primeiro, que é o Paulo Dantas. Então, eu acho que se o Rodrigo foi aliança ao Arthur, que é o principal representante do Bolsonaro, naquele momento ele devia ter se colocado que era a favor do Bolsonaro, porque não daria margem, não daria espaço para o Collor, porque se ele fizesse isso, com certeza eu acho que o Collor não seria candidato. Mas como ele viu esse vácuo Collor, porque o Rodrigo vacilou naquele momento que ele foi para o Arthur Lira, que é o principal representante do Bolsonaro, ele perdeu muito terreno para o Collor, e o Rui ficou também sem candidato e também perde muito terreno. Mas o Rui perde muito terreno, mas nem por essa questão apenas. Porque hoje a estrutura dele é muito pequena e, consequentemente, para uma eleição dessa tão disputada, vai ficar complicado ele chegar entre os dois primeiros no segundo turno. Professor Marcelo Bastos, qual é a sua estimativa para a renovação na Assembleia Legislativa? Olha, como eu sempre disse, você já participou de outros programas, eu tive a satisfação de participar do programa com você, Flávio, a renovação é muito pequena. Vamos trabalhar na casa de 50%, né, na casa de Tavares Baixo. Porque muitas vezes você diz, mudou os nomes, mas mudou as famílias. Né? É de pai para filho. Aqui em Alagoas é capitania hereditária. Sai o pai, entra o filho, entra a filha, entra o neto. Então a renovação é de nomes, mas não de família. Então a renovação fica na casa de 50%. Quais são os favoritos para a disputa pela Assembleia? Principalmente quem tem mandato. Né? O partido do MDB tem lá 15 deputados de mandato, como eu chamo, né? Na Copa do Mundo diz o grupo da morte, ali é a chapa da morte. Se você está no grupo do MDB, na chapa que não tem mais coligação, como você bem sabe, e ali você não tem mais de 30 mil votos, é muito improvável que você se eleja naquele grupo, que deve fazer de 11 a 12. Então, é a chapa mais forte, essa chapa aí do MDB, parte daqueles deputados de mandato já tem uma vantagem, já tem mandato, já é conhecido, grande parte daqueles deputados vão ser reeleitos, né? E teremos, por exemplo, o irmão da Jó Pereira, o Fernando Pereira, deve ser um dos mais votados, ele vai pegar toda aquela votação, o prestígio que a família Pereira tem naquela região ali que eles dominam várias prefeituras, né? A chapa do União Brasil é uma chapa bem interessante, tem o Davi Maia, tem o delegado, aquele Tiago Prado, que vai ter uma boa votação, tem o Francisco Salles, que teve 18 mil votos na última eleição, então é uma chapa que promete, a chapa do PP, né, para deputado estadual, que também tem outros nomes bastante considerados, então a renovação é pequena, esse vai sempre repetir aqueles mesmos que aparecem sempre, porque a estrutura de uma campanha para deputado ela é muito cara. Ou você tem estrutura ou você fica na estrada. O Alexandre Ares, eu acredito que vai ser uma das surpresas dessa eleição, teve muita visibilidade no período da pandemia, eu acho que é um dos nomes que vai chegar lá, dos novos que está aí se lançando candidatos. Eu acho que é esses nomes em gerais. Para a federal, a maior chapa é a do PP.
do Arthur ali deve fazer de 3 a 4. O próprio Arthur, que deve ser o deputado federal mais votado, temos ali o Marcos, tem o Gilvan, o ex-deputado Gilvan é muito forte, o Daniel, o filho do Luciano lá, o Daniel Barbosa, que cresceu muito nesses últimos dias da campanha dele, o pai entrou para valer na campanha. Tem o Fábio Costa, que foi o vereador mais votado na última eleição aqui com 10 mil votos, deve ser também um forte candidato. Na chapa do União Brasil, eu acredito que vai fazer o Alfredo Gaspar. Em todas as pesquisas de consumo interno, o Alfredo aparece o mais votado aqui em Maceió. Então, ele teve muita visibilidade na eleição de 2020, quando foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno com o JHC. Então, não tem, o MDB é o Isnaldinho, né, para federal. O menino vai ser uma grata surpresa. Anota esse nome aí, Rafael Brito, o tio Rafa, porque teve a secretaria muito grande, que é da educação, com aquela questão da Escola 10, né, R$2.000 para quem termina o ensino médio, 500 quem não falta. Ali você sabe que ajuda muito, favorece muito ao candidato. O Maurício, que está lá naquela chapa, o Severino Pessoa, mas o nome mais forte ali do MDB para federal, caso faça um, Arnaldinho, que faça 2, os outros 3 brigam por essa segunda vaga. Há uma expectativa com relação à reeleição do deputado Paulão, porque na coligação que ele está, né, tem 2 candidatos que estão sendo apoiados pelo presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, que dizem que vão ser muito bem votados, que são o Luciano Amaral e Eduardo Canuto. Olha, veja bem, na federação... E só deve fazer 2. É uma grande baixa na federação, que é a junção do PT, PCdoB e PV, foi a saída do Sérgio Toledo, que era um candidato de 100 mil votos. Com a saída dele, realmente teve ali uma baixa. Ali, naquela situação com o Sérgio Toledo, fariam 2 de certeza. Seria o Sérgio, o segundo seria o Paulão. Com a saída do Sérgio, e o Luciano entrou e pegando grande parte das bases do Sérgio, e é o candidato, como você disse, do Marcelo Vitor, e ele é primo do atual governador, então ele se fortalece, a candidatura do Luciano Amaral. Mas eu acho que ali o nome mais forte daquele grupo da federação é o Paulão. Se faz um é o Paulão, se faz o segundo, pode ser o Luciano Amaral e pode ser o Eduardo, que na eleição passada ele teve 30 mil votos, mas também era o candidato do prefeito de Maceió na época, o Rui Palmeira. Ele já não tem a máquina do município a seu favor, mas é um candidato que está se despontando. Se faz 2, um é o Paulão, o outro vai brigar, o Eduardo com o Luciano Amaral. A sua opinião sobre a disputa em Alagoas pela presidência da República? Olha, aqui em Alagoas, como no Nordeste, a maior possibilidade é do Lula, porque em todas as pesquisas que eu tive acesso, inclusive a do Paraná, agora em agosto, o Lula tem uma situação muito confortável em relação ao Bolsonaro. Porque foi muito marcante, né? Aqueles programas sociais que foram implantados, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, isso ficou muito marcado na cabeça do eleitorado. Então, eu acho que no Nordeste, o Lula deve ganhar. E tem alguns estados que a situação é muito mais confortável, em Pernambuco, na Bahia, que ele tem mais de 60% das intenções. Aqui ele não chega a ter 50%. Mas eu acho que aqui, em Alagoas, o Lula ganha do Bolsonaro, nesse primeiro momento, nesse primeiro turno. Agora, é uma eleição que vai ser polarizada. O Bolsonaro vem crescendo muito com esse pacote de bondades, né, que ele deu agora de 400 para 600, o Auxílio Brasil, deu dinheiro para o taxista, dinheiro para o caminhoneiro. Você veja que lá na grande região, no sul do país, no sudeste, ele já vem, em alguns estados, até está com mais intenções de voto do que o próprio Lula. Então, é uma eleição imprevisível e eu acredito que é a eleição de 2 turnos. Ou até não, já que a terceira via não existe. Que a intenção de voto do Ciro Gomes não chega nem a 2 dígitos. É uma pergunta que estava programada justamente para agora. Por que, na sua opinião, aqui no Brasil, uma terceira via não se viabiliza? Sempre são 2 Porque a eleição ficou muito polarizada, né, entre o Bolsonaro, né, porque criou esse grupo, os bolsonaristas, contra os petistas. Então, a terceira vez seria o Ciro Gomes, mas ele não consegue nem atingir 2 dígitos, não passa de 8%. A Simone Tebet, candidata do MDB, junto com o PSDB, não chega a 3% das intenções de voto. Então, como polarizou, não tem espaço para uma terceira via. E como vai afunilar entre o Bolsonaro e o Lula, possa ser que a eleição não tenha nem segundo turno, se decida no primeiro turno. Porque se não tiver 50 mais 1, a eleição, a fatura é liquidada já no primeiro turno. Até que ponto, professor, a rejeição influi numa candidatura majoritária? Não tenha dúvida. Por exemplo, um fator que pesa muito aqui na campanha local para o governo do Estado é a rejeição hoje, que o Collor tem uma rejeição grande. E por que o Collor tem essa rejeição? Pelo tamanho de tempo que ele tem na política. Foi prefeito, foi governador, foi presidente, tudo isso sofre um desgaste.
É diferente de Paulo Dantas, que tem 3, 4 meses como governador. Então, o desgaste dele está em lua de mel. O atual prefeito ele está ainda em lua de mel. O desgaste é no passar do tempo, né? Então, quer queira ou quer não, a rejeição ela dificulta. Tanto que se coloca aí nas redes sociais, nos portais de notícias, que os calheiros trabalham para que o Collor vá para o segundo turno com o Paulo Dantas, pela rejeição que ele tem, que é mais fácil bater ele do que um Rodrigo, do que um próprio Rui Palmeira, que tem uma rejeição menor do que o Collor. Bom, uma novidade na eleição deste ano é a possibilidade de criação de federações partidárias. Elas algumas já foram formadas. Eu lhe pergunto a sua opinião a respeito. Elas estão funcionando na prática? Foi muito importante a federação, principalmente para os partidos pequenos. Por exemplo, se o PCdoB não tivesse entrado aqui na federação junto com o PT e o PV, com certeza não teria nenhuma possibilidade de eleger ninguém, porque eles não iam atingir nem o quociente eleitoral e não ia ter nem condições de disputar sobra de vagas. Então, naquele grupo ali, ele se fortalece, eu estou falando aqui local, mas a nível do Brasil. Essa federação vai dar oportunidade aos partidos pequenos a sobreviver. Porque se eles não conseguem atingir 9 deputados federais, eles não vão ter mais fundo eleitoral, fundo partidário, eles perdem o tempo que eles falam na TV. Então é muito importante a federação para dar uma sobrevida aos partidos pequenos, principalmente. E a sua expectativa com relação à abstenção? Todo ano se fala muito que a abstenção, a tendência é crescer. Para esse ano? Se você somar em todas as eleições, eu acompanho eleições há muitos anos, a abstenções, nulos e brancos é maior do que quem ganha. O vitorioso foi o Renan Filho, na eleição para o governo de 2018. Foi a soma da abstenção com votos nulos e o voto em branco. Porque se você não vai votar, Flávio, e o eleitorado está muito decepcionado, está muito descrente, tantos escândalos que esse país teve ao longo desses tempos, ele só vai pagar R$ 3,50 na multa de não votar. Então, como o povo já não está querendo votar, e com essa multa que é irrisória, as pessoas, infelizmente, deixam de votar e não fortalece a democracia, porque não pode dizer que todo mundo é igual, todos os políticos são iguais. Não, tem gente séria, que tem uma proposta interessante, seja para a Assembleia, seja para a Câmara. Escolha bem, eleitor, quem vai votar, porque se você não se abster, não vai deixar de ter os deputados, o governador não, vai ter do mesmo jeito. Professor Marcelo, esse protesto não existe. Para encerrar, que mensagem o senhor deixa para essas pessoas que não estão querendo votar? É muito importante aproveitar agora que vai começar o guia eleitoral, ver a proposta dos candidatos, ver a história deles, né, porque é muito importante o histórico de cada um, e não deixe de votar, que é muito importante. Isso fortalece, não tenha dúvida, a democracia. Nosso muito obrigado ao professor Marcelo Bastos pela sua participação aqui nesse programa Contextualizando. Você pode rever o programa, essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Um ótimo final de semana para todos.